Oi, sétimo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês a área do trapézio e a área do losango. Para isso, a gente vai precisar de decomposição de figuras e das áreas das figuras das aulas passadas, que a gente já soube, a área do quadrado, do retângulo, do paralelogramo e do triângulo, beleza? Mas principalmente a gente vai precisar da área do triângulo, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui para essas figuras. Quando eu tiver essa área, eu vou demonstrar para vocês, ou seja, eu vou dizer da onde surgiu essa fórmula, tá? Então, eu vou mostrar todo o raciocínio de como faz. E aí, depois eu vou mostrar um exemplo prático aqui com exercícios, tá? Mas a demonstração, prof, eu não entendi a demonstração. Demonstração, o que é isso? É muito difícil. Meu Deus, não cobra isso. Óbvio que não, gente. É só pra vocês verem da onde que saiu o negócio. Não é um bicho que sai do bolso, que a prof tira assim, ó, a fórmula do trapézio é essa. Não, não é. A fórmula do trapézio, ela tem uma origem, e é essa origem que eu quero mostrar pra vocês. Assim como a do losango também. Depois a gente vai fazer exercícios. Lembrando que fórmula nada mais é do que você saber o significado das letrinhas e substituir no local, beleza? Então, vamos fazer essas áreas. Bom, pessoal, vamos aqui primeiro calcular a área do trapézio. Para isso, eu coloquei algumas letrinhas. O nosso B, laranja, o B pequenininho, vai ser a nossa base menor. Já o nosso Bzão é a nossa base maior. Já expliquei para vocês o que é a base do trapézio lá no vídeo da semana passada. E o que é o Hzinho? A nossa altura. A altura do trapézio nada mais é do que a distância entre as duas bases, ou seja, essa distância entre as duas bases vai ser a nossa altura. Lembrando que a altura a gente sempre representa pela letra H. Ok, agora eu vou mostrar da onde que veio a nossa área do trapézio, ok? Depois eu vou colocar aqui a formulazinha, a gente só vai usar essa fórmula, tá? Não precisa fazer sempre desse jeito aqui. Ok, se vocês perceberem, dá um close aqui. E eu fizer um corte aqui, da diagonal do trapézio, eu vou ter essa área e essa área, ok? Se vocês perceberem, essas duas figuras, elas são triângulos, concorda comigo? Então, aqui eu vou ter a área desse triângulo mais a área desse triângulo para ter a minha área total, ok? Então, vamos primeiro calcular a área desse triângulo aqui. Esse triângulo aqui eu vou fazer ele azul, tá? Vamos fazer a área do triângulo azul agora. Vou escrever aqui, área do triângulo azul. Vamos lá. Bom, qual que é a área do triângulo? Não é base vezes altura? Bom, qual que é a base desse triângulo? O Bzão, ok? Quando a gente está fazendo uma demonstração, a gente usa as nossas letras que a gente tem no problema. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o Bzão como a base, eu não tenho um tamanho. Então, eu vou usar o próprio Bzão, ok? Então, nossa base é Bzão, mas a nossa altura é quanto? É H. Tá vendo? Esse tamanho aqui, ó, é exatamente esse tamanho aqui. Então, vezes H. Ok, só que a área do triângulo eu tenho que dividir por 2. Então, essa vai ser a área do triângulo azul. Bzão vezes altura, Bzão vezes H dividido por 2. Ok, agora vamos calcular a área do outro. Essa daqui, eu vou fazer essa área de vermelho. Vamos calcular aqui, a área do triângulo vermelho agora. A área, triângulo vermelho. Vamos fazer essa área. Bom, se eu virar aqui pra vocês, ó, e a gente tomar o Bzinho como base, a nossa altura vai ser justamente o H ali que tá em verde. Então, se a gente fizer Bzinho como base, então, a área do triângulo vai ficar Bzinho vezes a altura dividido por 2, ok? Mas, eu não quero a área dessas duas figuras separadas, eu quero a área total. Então, vamos calcular a área total. Área total. A área total não é exatamente somar a área vermelha, a área do triângulo vermelho, vou colocar assim, tá? TV,
somada com a área do triângulo azul? Sim, né? A área do triângulo vermelho é justamente essa. Base menor vezes a altura dividido por 2, mais a base maior vezes a mesma altura dividido por 2. Como é que soma fração? Tem que ter o mesmo denominador, elas têm o mesmo denominador, e eu vou somar em cima. Em cima não tem a mesma parte literal, então eu não posso somar, vai ficar igual. Então, agora eu vou colocar tudo sobre 2, ó. Vou colocar aqui, ó, tudo sobre 2. E aí, vai ficar base menor vezes a altura, mais a base maior vezes a altura, ok? Beleza, agora olha aqui. Como é que a gente fazia a propriedade distributiva? Não era assim, ó? O númerozinho que tá fora. O númerozinho que tá fora vezes os que estão dentro. Aí ficaria assim, né? 2x vezes, mais 2 vezes 2, que é 4, né? Ou seja, esse 2 aparece aqui e aparece aqui. Então, significa que eu posso botar ele pro lado de fora do parênteses. Isso significa fatorar, tá? Uma expressão. Então, esse aqui, ó, tá vendo que esse H está multiplicando esse B e esse B? Então, eu posso transformar isso em um parênteses, onde o H multiplica. Vou até fazer aqui embaixo, tá, gente? Por causa do espaço. No caso aqui, não vai apagar, mas tudo bem. Vamos aqui. Onde o H vai multiplicar o que tá dentro do parênteses, que seria o Bzinho e o Bzão, ok? Somados, e isso dividido por 2. Por que que ficaria desse jeito? Porque H vezes B é BH, e H vezes Bzão é Bzão H, tá ali, certo? Tudo isso dividido por 2. Então, a área do meu trapézio nada mais é do que a soma das bases, ou seja, eu somo a base menor mais a base maior, ok? Multiplico pela altura e divido por 2, ok? Prof, não entendi como é que eu vou usar essa fórmula. Vamos olhar justamente esses dois exemplos aqui. Bom, a fórmula é base menor mais base maior vezes altura dividido por 2. Vamos primeiro achar quem que é cada coisa aqui. Quem que é a base menor? É esse 8 aqui, então esse 8 é meu Bzinho. Quem que é minha base maior? É o 14. Ok. Quem que é minha altura? É o 5. Ok, agora o que eu vou fazer? Substituir na fórmula. A formulazinha fala pra gente que é base menor, que é 8, mais base maior, que é 14, fecho parênteses, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. O que eu faço agora? As continhas. Primeiro que tá no parênteses. 8 mais 14 é quanto? 8 mais 14 é 22. Vezes 5 dividido por 2. Por que vezes 5 dividido por 2? Porque 22 foi o que deu dentro aqui do parênteses, disso aqui. Então, aqui deu 22, ainda tem o vezes 5 dividido por 2. Vamos lá. 22 vezes o 5, vamos fazer. 22 vezes o 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 2 é 10, mais 1, 11. Então, vai dar 110 dividido por 2. 110 dividido por 2 é 55. Então, a resposta deu 55 centímetros quadrados. Por favor, coloquem unidade, tá? Muita gente não colocou na primeira tarefa. Coloquem a unidade aqui. Beleza. Ok, vamos lá. Aqui deu 55. Espero que vocês tenham entendido como que eu achei o B,
tudo mais. As bases, a gente sabe que são os lados que são paralelos. A menor vai ser a que tem o menor tamanho e a maior vai ser a que tem o maior tamanho, não tem muito o que fazer. A altura é a distância entre as duas bases. Vamos olhar para essa daqui agora. Bom, aqui forma 90 graus, tá? Ou seja, a gente já tem a nossa altura, porque a altura é a distância entre as duas bases que faz 90 graus. Então, a nossa altura nesse caso é essa figurinha, aqui, essa tamanho aqui. Então, aqui é a altura. Agora, vamos olhar para as bases. As bases são os tamanhos que são paralelos. A maior, qual que é? 5, então esse é o nosso Bzão. E a menor é 2, que é o nosso Bzinho. Agora, vamos substituir na fórmula. Vamos lá, boto parênteses, Bzinho, 2, mais Bzão, 5, vezes a altura, 3, dividido por 2. Vamos lá. Aqui, 2 mais 5, 7. 7 vezes 3 dividido por 2. 7 vezes o 3, 21 dividido por 2. 21 dividido por 2 é 10,5 centímetros quadrados, ok? Beleza, a gente calculou as duas áreas aqui dos dois trapézios, usando essa fórmula. Obviamente, gente, eu não vou pedir pra vocês demonstrarem nada, isso aqui é só pra vocês verem de onde que veio esse negócio, tá? Ok, a gente vai fazer a mesma coisa pro losango agora, vamos lá. Bom, aqui pro losango eu vou usar umas outras nomenclaturas. Essa área vai ser um pouco mais difícil, talvez, de vocês entenderem sem eu apresentar a demonstração. Esse Dzão eu vou chamar de diagonal maior. Ok? Então, o que é diagonal? Quando eu ligo dois vértices não vizinhos. Já falei isso lá no vídeo anterior, né? Então, aqui, quando eu ligo esses dois vértices, eu vou ter duas diagonais. Uma que é grande e uma que é menor. A diagonal grande é o que eu vou chamar de Dzão. A diagonal menor vai ser a que eu vou chamar de diagonal menor. O matemático não é criativo, lembrem disso. Então, aqui a gente tem diagonal maior e diagonal menor. Olha só uma coisa, eu vou dividir essa minha figura em duas. Ó, dividir aqui. Bem aqui, tá? Perceba que aqui eu vou ter um triângulo e aqui eu vou ter outro triângulo, beleza? Vamos calcular a área desse triângulo e desse triângulo e aí somar e eu vou ter as duas áreas. Bom, eu vou fazer um de cada cor, igual eu fiz lá no meu trapézio, tá? Então, aqui eu vou separar, só pra vocês terem. Aqui vai ser o meu triângulo vermelho e aqui o meu triângulo verde, ok? Então, vamos calcular a área do triângulo verde primeiro. A área do triângulo verde, vou botar assim, tá? Vamos lá. Verde, vou botar VD. Ok. Área do triângulo verde, vamos dar uma olhadinha nela. Se eu pegasse assim, ó, e olhasse pra ela aqui, aqui seria a minha base, ok? Ou seja, esse tamanho todo. Qual que é o tamanho da minha base? Dzinho, estão vendo? Esse tamanho daqui até aqui é Dzinho. Então, minha base mede Dzinho e minha altura. Percebam que a minha altura é daqui até aqui, que nada mais é do que esse D dividido por 2. Concordam? Sim. Então, vamos lá. Esse D dividido por 2. Então, a minha altura é D dividido por 2, certo? E a minha base é Dzinho. Então, agora eu já sei tudo, ó. Então, a área da figura verde vai ser D dividido por 2, Dzão dividido por 2, vezes que é a altura, vezes a base, que é Dzinho, e isso tudo dividido por 2. Obviamente, não dá pra ficar desse jeito, vamos multiplicar. D vezes Dzão vezes Dzinho, vai ficar Dzão, Dzinho. Vocês não viram genética ainda, mas quando vocês virem genética, vocês vão ouvir bastante coisa desse tipo, lá em ciências. Dividido por 2, né, por causa desse dividido por 2, dividido por 2 de novo por causa desse dividido por 2. Ok, então se eu tenho dividido, olha como é que vai ficar. Dzão
Dzinho, dividido por 2, seria esse daqui, dividido por 2, né? Quando eu tenho isso aqui dividido por 2, nada mais é do que quando a gente divide fração, a gente mantém a primeira, inverte o sinal, inverte o segundo, vai ficar aqui 1/2, ok? Então, aqui vai ficar pra gente Dzinho, dividido, ó, porque Dzinho vezes 1 é Dzinho, 2 vezes 2 é 4. Então, vai ficar assim, Dzão vezes Dzinho dividido por 4. Ok, essa é a área da parte verde. Vamos ver a área da parte vermelha. A área do triângulo vermelho. Vamos dar uma olhadinha. Percebam que essa figura que eu tenho aqui, ó, ela é exatamente igual a que eu tenho na verde. Então, essa área da parte vermelha vai ser igual à área da parte verde. Então, aqui vai ser igual a Dzão vezes Dzinho dividido por 4. Também, justamente porque elas são iguais. Ok, mas agora eu quero minha área total. Minha área total vai ser igual a minha área do triângulo verde mais a área do meu triângulo vermelho. A área do meu triângulo verde é Dzão vezes Dzinho dividido por 2, somado com a área do triângulo vermelho, que é exatamente igual. Opa, dividido por 4, não dividido por 2, perdão. Dividido por 4, dividido por 4. Né? Porque aqui é por 4. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Somar a fração. Como é que eu somo fração? Quando elas têm o mesmo denominador. Mantenho o denominador e somo o que está em cima. Dzão, Dzinho mais Dzão, Dzinho, a mesma coisa que eu tivesse uma banana mais uma banana. Eu tenho 2 bananas, certo? Ou x mais x é 2x. Então, aqui nada mais é do que 2 Dzão, Dzinho. Dzão, Dzinho. Ok. Vamos ver, então, quanto que dá isso. Bom, eu tenho 2 Dzão, Dzinhos dividido por 4. Aqui eu posso dividir o meu 4 por 2. Vai dar 1 e aqui 2. Então, no final, eu vou ter Dzão vezes Dzinho dividido por 2. E essa é a área do meu losango. Então, para te fazer a área do losango, basta fazer o quê? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, ok? Prof, tem outro jeito de fazer? Tem. Se eu te der os tamanhos, né? Se eu te der esse tamanho aqui, ó, falar que mede alguma coisa, M, sei lá, e der a distância dessas duas bases aqui, falar que é N, percebe que isso daqui também é um paralelogramo, então basta multiplicar M vezes N, tá bom? Porque a área do paralelogramo é base vezes altura, né? Mas, normalmente, quando a gente tá falando de um losango, a gente dá o tamanho das diagonais. Então, vamos fazer um exemplo prático de como que a gente usaria para fazer isso daqui. Bom, aqui eu tenho um losango. Dei o tamanho das diagonais, ó. Esse tamanho aqui que tá aqui fora é o da diagonal maior. Por que é da diagonal maior? Porque é o maior tamanho. E esse tamanhozinho aqui seria da diagonal menor, porque é o menor tamanho, ok? Então, aqui é diagonal maior, 8, vezes diagonal menor, que é 5, nesse caso, porque aqui é Dzão, aqui é o Dzinho, dividido por 2, ok? Aqui em cima vai dar 40 dividido por 2, que vai dar 20 centímetros quadrados, ok? Vamos calcular desse. Tenho aqui minhas diagonais. Aqui eu tenho uma diagonal, aqui eu tenho outra diagonal. Aqui eu tenho minha diagonal maior, porque é o maior tamanho. Então, esse aqui é o meu Dzão. Aqui eu tenho minha diagonal menor, porque é o meu menor tamanho. Então, esse aqui é meu Dzinho. Então, o Dzão é 12 vezes Dzinho, que é 7, dividido por 2. Isso vai ser igual a 84 dividido por 2,
que é igual a 42 centímetros quadrados, ok? Beleza? Bom, pessoal, na aula de hoje a gente viu direitinho como calcular áreas de figuras como o trapézio e o losango. Tem outras figuras que a gente vai aprender a calcular a área? Tem, do círculo, enfim, de mais várias outras, do hexágono também, enfim. Mas agora, por hora, a gente vai conhecer principalmente a área do triângulo, essa é muito importante, do quadrado, que também é muito importante, do retângulo, que também é muito importante. Aí, as outras, essas três são as áreas principais, que você sempre tem que lembrar na cabeça de vocês. E tem as nossas outras áreas, que é do paralelogramo, que é igual, né, ali das outras, a do trapézio e a do losango. Então, vocês conhecem 6 áreas. Com essas 6 áreas, vocês conseguem fazer várias decomposições de figuras para encontrar áreas de figuras que vocês não conhecem, igual que a gente fez na aula passada. Tá? Assim como a gente também pode calcular áreas dessas próprias figuras também, em exercícios aplicados, que é isso que a gente vai fazer nessas atividades dessa semana. Tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês e tchau, tchau!